ainda sobre o nosso contato de Uruguaiana lá, né? Conversamos com o Natanael, com a Rosana, né? Eu fiz convite para vocês lá com relação ao CIEP, né? Nós teremos o CIEP que acontecerá aqui na Unipampa. Bom, a Simone encaminhou para vocês ali o folderzinho, né? Recebemos o convite aí. Eu gostaria muito de ir, só que infelizmente não vou poder esse ano, porque questões da escola e tudo mais, mas para o ano que vem, sim. Provavelmente a tendência é que a gente está se programando já, eu e meus colegas aqui que são professores de ciências, né, de turmas, o tutor Galiducídio também, para levarmos um trabalho. A princípio, a ideia é pelo menos um trabalho que ele está levando ano que vem, com uma turma provavelmente do 9º ano. Daí a gente vai ver a possibilidade de trabalho, né, para apresentar algo lá. Tá ótimo, tá ótimo. O problema do CIEP é que é sempre ao final do ano, né? Isso. E o CIEP, ele será nesse ano em Caçapava, aqui em Caçapava do Sul. Mas ele é um evento que vai ocorrendo em vários campos, né? Até, na verdade, é a primeira vez que o CIEP vai acontecer aqui em Caçapava do Sul. Normalmente ele é mais na divisa, Santana do Livramento, Uruguaiana mesmo. Mas assim, o convite que eu fiz para vocês, ele não está vinculado ao CIEP. Como nós teremos o evento aqui nesse ano, você poderia aproveitar as duas coisas: vir aqui para assistir ao evento, eventualmente participar, apresentar algum trabalho, e aí nessa vinda, dependendo do número de alunos, eu conseguiria fazer uma aula experimental aqui nos nossos laboratórios. O que foi uma demanda assim, bem significativa, tanto que eu escutei lá em Uruguaiana, como vocês vêm colocando, né, nesses nossos encontros, a importância que a aula experimental exerce na vida do professor de formação inicial. Nós sabemos disso e eu concordo plenamente com isso. O laboratório de química, de ciências, para vocês, ele não pode ser um ambiente hostil. Se o laboratório de química permanece como um ambiente hostil, um ambiente não familiar a vocês estarão naturalmente desenvolvendo aulas teorizadas das ciências. Então, de nossa parte aqui, de minha parte também, eu que não estou no campus de Uruguaiana, o meu campus aqui está aberto. O convite que eu fiz para vocês é que eu conseguirei viabilizar até transporte, caso vocês tenham um grupo de pessoas, um grupo de alunos que tenham esse interesse, que consigam assim, se organizar para vir até Caçapava e desenvolver aulas experimentais. O que eu não conseguiria fazer nem no polo de vocês, né? Que no polo de vocês também nós temos essa limitação. Então, de algum modo, vocês teriam que estar nos laboratórios aqui da universidade para que isso se viabilize. Enfim, mas o convite fica aberto, tá? Fica aberto. Alguns polos são mais unidos que outros, né? Alguns polos estão com muito poucas pessoas, o polo da Maiara, por exemplo, assim, mas havendo possibilidade de vocês reunirem, olha, tem aqui no meu polo 10 pessoas, 8 pessoas, nós teríamos possibilidade de ir até Caçapava do Sul em tal período, aí eu conseguiria ir buscá-los, certo? Se não esse ano, o ano que vem com mais tempo, com mais possibilidade, eu conseguiria ir buscá-los, certo? Iria buscá-los com ônibus na universidade, tá? Levaria vocês de novo para o polo, então o que se precisa fazer são as combinações, né? Mas que de algum modo eu precisaria tê-los aqui para que nós conseguíssemos viabilizar uma aula experimental e vocês terem esse contato aí com a universidade, né? Usufruir mais e melhor do que a Universidade Federal pode oferecer para vocês. Tá? Então fica o convite para o CIEP aí, mas não vinculado, não restrito ao CIEP. Vamos pensar o ano que vem aí, que é o ano final, né? Diga, Rosana. Com relação a ida mesmo para Caçapava, para mim, né, no caso para o Polo Cachoeira, fica perto, né? Mas pensando que realmente assim, a nossa ida para a Unipampa aflorou isso da gente fazer aulas práticas, né? Que a gente não tem como fazer, não tem acesso. A gente até deu para perceber assim que é uma parte que a gente sabe que não é igual ao curso presencial, porque a gente não tem acesso, né? Porque e nem é viável nesse momento. E a gente provocou isso do ano que vem, a gente ter atividades práticas, né? Provocamos que fosse em Uruguaiana, mas no caso eu acho que seria bem pertinente da gente organizar uma ida a Caçapava,
E, na verdade, para os polos aqui também, Faxinal, tem pessoal de Santa Maria, é muito mais perto, né? Ir para Caçapava do que para Uruguaiana. Mas eu não sei se a gente consegue mobilizar agora, né, nesse momento do CIEP mesmo, para ir, porque, assim, eu estava aqui quando o professor perguntou como é que nós estávamos, e eu pensando estressada, porque estou tentando terminar o relatório do estágio, né? Tem que fazer o projeto TCC, e tem as disciplinas que também tem muitas coisas para fazer, né? Então, pensando assim, é difícil pensar até como parar e organizar uma ida nesse momento, né? Até o final do ano, por conta dessas demandas. Mas eu acho que seria bem importante se a gente conseguisse pensar, talvez, no primeiro semestre do ano que vem ainda, né? Também não deixar para o segundo semestre, porque daí, de novo, né? Vai ser encerramento, tem estágio com ensino médio, então talvez pensar no primeiro semestre ia ser bem importante. Eu mesmo gostaria muito de participar. Mas eu não, pelo menos por enquanto, até conseguir algumas coisas terminar, eu não consigo ver a possibilidade, né, de estar saindo, por exemplo, para ir participar da aula. Era mais esse sentido. Certo. Mas é isso aí, Rosana, é isso aí. Tá? Fica aberto o convite. Tá? Convite, mas isso precisa partir de vocês, né? Vocês se organizando aí, eu vou ser completamente aberto a gente viabilizar a vinda de vocês para cá, tá? Em qualquer tempo aí, fiquem sempre à vontade para isso. O CIEP me parece que não agora, né? Por conta do CIEP, o CIEP é semana que vem, Maiara. Terça, quarta e quinta da semana que vem, tá? Então me parece que agora está bem apertado, né? Mas fica aberto o convite aí, tá? A questão é que o semestre passa muito rápido, o ano passa muito rápido. Quando vê vocês estarem envolvidos em estágio, em TCC, né? E essas questões assim que são às vezes únicas, né? Elas acabam ficando um pouco de lado. A gente tem que tomar cuidado assim para na vida não fazer somente aquilo que a gente é obrigado a fazer. Isso é uma coisa assim, principalmente no âmbito profissional, no âmbito da formação. Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo nossas atividades semanais, mensais e fazendo exatamente aquilo que precisa, que é necessário, que é imprescindível que se faça. E geralmente os diferenciais, os diferentes, eles fazem mais, né? Eles buscam fazer mais ou melhor do que aquilo que é exigido. Enfim, mas fica aí o convite aí para a gente verificar essas possibilidades de vocês aí. Maiara? Para mim ficou bem notável a dificuldade de eu poder ir, se não é feriado, a faculdade não trabalha, vamos dizer assim. E seria uma das formas que eu teria para ir, porque no meu trabalho, como sou só eu na loja, fica mais difícil. Em alguns momentos eu consigo conciliar, sair, mas em poucos. Então, para mim, é mais viável eventos online, que nem semana retrasada, dia 10, foi numa sexta-feira. Eu fiz uma apresentação de um resumo no Eribil. Então, submeti um resumo, foi aprovado e fiz a apresentação online. Então, dessa forma, para mim, fica um pouco mais fácil. Claro, tem a necessidade de tu ter familiaridade com a prática, também com o que tu precisa dominar para poder entregar depois para os teus alunos. E isso é o diferencial. Alguma coisa a gente vai precisar pensar para esse próximo ano. Sem dúvida, são as particularidades de cada uma de vocês, né, Maiara? Vocês vão enxergar dentro da realidade de vocês o que é desejado, o que é possível, o que é viável, né? Eventualmente fica essa questão assim, muito particular a vocês. Mas o que eu quero deixar é deixar a Unipampa de portas abertas, né? O Unipampa de portas abertas, não necessariamente aos eventos, mas a qualquer tempo aí. Eventualmente, mesmo depois da formação de vocês, mesmo depois aí do ingresso à realidade profissional, aí fica plenamente à vontade para me contactar, tá bem? Gente, então vamos aí falar um pouquinho sobre o TCC, tá? Ainda no primeiro momento, de modo mais aberto, mais informal, como eu usei esse termo agora há pouco, né? Deixa eu só fechar uma porta aqui e já volto, só um pouquinho. Beleza, voltei aqui. Gente, então,
Você sabe que o TCC ele começa efetivamente no semestre que vem, né? Não é nesse semestre agora. Certo? Nós temos um semestre que vem. Deixa eu abrir aqui o plano de ensino, o PPC, na verdade, do curso de vocês. Lá na matriz curricular, nós temos duas componentes de TCC. Localizando aqui. Temos aqui o planejamento. Não, na verdade, eu estou fazendo uma confusão aqui com outro curso. Vocês estão fazendo uma componente agora, que é planejamento de TCC, lá com o professor Juliano. Isso, né? Isso, a gente tem que montar o projeto agora, né? Entrega início do mês, agora de dezembro. Isso. Vocês têm o planejamento do TCC com o Juliano, e depois vocês terão o TCC especificamente na oitava etapa. Então, não é no semestre que vem, é no outro. Tudo bem. Então, nesse momento, o TCC ele é uma componente. Então, uma componente no formato assim compartilhado, formato conforme as componentes que vocês estão habituados a fazer. Qual que é a ideia? A ideia é que lá no oitavo semestre, na oitava etapa, na verdade, que é no segundo semestre de 2024, nós tenhamos o TCC. E aí, sim, segmentado pelas orientações. Tá? Isso significa o quê? Que vocês estarão vinculados agora com o TCC com o Juliano, e lá em 2024-2, comigo, tendo em vista ali o desenvolvimento da atividade. O que eu quero dizer com isso? Que o que vocês começarem a fazer, a escrever, eventualmente a gente vai fazer alguns contatos no semestre que vem, nós já vamos iniciar algumas produções, alguns encaminhamentos, mas ainda assim sem a matrícula. Certo? Porque o TCC até foi uma crítica que eu trouxe aqui para a comissão de curso, a razão pela qual nós temos esse intervalo. Nós temos o planejamento agora, daí nós temos um intervalo que não se trata de TCC, e o último, na etapa 8, que nós temos de novo o TCC. Tá? Então, essa é a ideia. Sendo assim, tudo aquilo que eu trouxer agora para vocês são, digamos, algumas ideias, alguns indicativos, mas que não podem causar sombreamento nas informações que o Juliano está colocando. Porque, nesse momento, é o Juliano quem está conduzindo a componente de TCC. Ok? Nessa componente, normalmente, ele vai desenvolver abordagens mais amplas, de modo que você possa fazer articulações depois com alguns objetivos particulares. Certo? Mas eu não quero que vocês confundam isso. Quem é que está me orientando de TCC? Quem é meu orientador? Tal. Então, tem essas particularidades aí no âmbito do PPC de vocês. Tá bem? Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um template. Tá? Um template não, na verdade. Vou mostrar um trabalho em construção de TCC aqui, que eu já selecionei, porque, de algum modo, ele se aproxima da área de formação de vocês. Tá, então, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu compartilhar. Acho que só para compartilhar, professor André, por exemplo, foi o pedido do Juliano, né, que a gente escolhesse o orientador, inclusive tivesse o aceite, e aí colocasse numa lista para ele, né, caso alguém não tivesse, ele ia contribuir, enfim, a buscar quem seria a orientação. Mas muito assim, a parte, a aula dele muito o que precisa conter no projeto, assim, né? Não muito assim, não realmente é bem amplo nesse momento, né? Projeto, assim, a gente não, inclusive o próprio material no Moodle da disciplina a gente não tem, assim, agora ele botou um template e os slides da aula, assim, né? Então a gente não tem material para aprofundar. Não sei se ele interpreta de que a gente, desde esse momento também, já está todos, né, com o auxílio do orientador para fazer o projeto. Assim, me pareceu, não sei se os colegas concordam, né, mas para mim que o tempo todo essa instigação de que a nossa relação com o orientador, né, ele estava ali, claro, em caso de dúvida, entre em contato, assim, mas não ele como orientador em si, né, desse momento também.
Pode falar? Pois. Certo, entendi, Rosana. Eu acredito que o direcionamento dele foi só em relação a buscar um orientador, que daí, então, a partir desse momento, a responsabilidade de produção e desenvolvimento seria nossa com o orientador. Até eu tinha perguntado para ele na aula anterior de um template, alguma coisa para a gente se basear, né? E ele disse que tem que conter as características, que não tem um modelo que tem que seguir, né? Mas isso a gente teria que ver com o nosso orientador, o que a gente poderia fazer. Então, que nem mencionei já, como se a responsabilidade fosse do orientando e do orientador, não única só do orientando. Tá ótimo, tá ótimo. Muito bem. Natanael? Ele introduziu a gente no projeto, no caso, no projeto de pesquisa, né? Para a gente fazer um projeto de pesquisa, sim. Ele quer que a gente monte esse projeto de pesquisa e, a partir desse projeto de pesquisa, a gente possa fazer o TCC. Tipo, ele quer um plano, que a gente faça um plano detalhado, delimitar tema, tudo ali, os objetivos, eu acredito que isso, né? Só o título que a gente não vai escolher ainda, mas já sair bem alinhado naquele foco daquele tema. Tanto é que eu já meio que fiz um planinho assim, tipo, do que pesquisar, no caso, até eu já lhe mostrado os livros, né, que eu comprei, aqueles dois, que é um do senhor, outro é do Marco Antônio, e aí para trabalhar naquela linha ali. Então eu já estava meio que organizando, assim, o como fazer, até porque eu acredito que como a gente vai ter o estágio 2 e o estágio 3, né, o estágio 1 foi esse de observação, temos o estágio 2 e o 3. Em algum momento desse estágio, até durante as aulas mesmo, nós podemos introduzir alguma atividade ali que vai servir de pesquisa para poder, na parte metodológica do TCC, a gente poder utilizar. Eu Ele quer um acredito que até planejamento. pode ser feito, só que tem que ser muito bem pensado dentro do conteúdo que vai ser trabalhado. Tem tudo isso, tem que abrir uma janela ali para a gente poder trabalhar. Senão a gente vai ter, no caso, quem for para a linha prática, né, de realmente aplicar em aula e tal, quem for para essa linha prática, que eu quero ir para essa linha, né, eu quero realmente aplicar em sala de aula e fazer toda aquela parte, a gente vai ter que ter uma turma, né, no caso, que a gente possa realmente aplicar para poder depois, né? Eu acredito que é mais ou menos nessa linha, né? Perfeito. Vocês devem lembrar que o laboratório de vocês, o laboratório de pesquisa de vocês, é o universo da sala de aula, né? Então, quanto mais proximidade vocês conseguirem desenvolver com as componentes de estágio, de observação, de intervenção, em relação ao TCC, melhor. A ideia é que as atividades não tenham, cada uma delas, a sua própria identidade. A formação de professores no âmbito da licenciatura, da primeira formação, a formação inicial na licenciatura tem essa ideia, né? Você vai desenvolver atividades de estágio, de TCC, de ACGs. Quanto mais próximo tiver essas ações, melhor. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui vai valer nessa perspectiva tanto para o planejamento que vocês deveriam entregar para o Juliano, né? Como com relação ao TCC final, tá? Como com relação ao TCC num formato mais de trabalho de conclusão de curso, realmente. Ok? Então, vamos aqui. Aqui, gente, eu trouxe para vocês. Deixa eu recuperar aqui só um pouquinho. Estou recuperando aqui do outro computador. Tem que ser assim. Já não está mais nesse computador aqui.
Buscando aqui. Pelo que eu entendi também desse planejamento que a gente precisa entregar, professor Juliano, é uma ideia mais concreta e não digo assertiva, mas é algo mais ligado a realmente o que a gente vai fazer ano que vem. Como se colocássemos a gente na obrigação de cumprir o que a gente vai escrever nesse planejamento. É algo que a gente, pelo que eu entendi, posso estar errada, né? Que não vai ter como a gente voltar atrás. Claro, em alguma coisa ou outra, sim, né? Se sair diferente. É um planejamento, né? É uma ideia. Eu tinha montado aqui para mostrar para o professor. Mas a ideia é. Eu tinha montado agora mais cedo uns slides para mostrar para o senhor aqui do mais ou menos uma base assim do que seria mais ou menos a ideia que eu tinha de seguir a pesquisa TCC, aquela parte ali justificativa, toda aquela parte que a gente vai ter. E aí nós teríamos que fazer depois um cronograma, né, do qual vai ser a nossa seguir mais ou menos o cronograma, como que vai ser a nossa pesquisa. Eu vou começar pela parte da revisão ali, da teoria e tudo mais, aquela parte da revisão da literatura, aquela parte ali que a gente tem que estar todo o embasamento teórico ali, e aí depois para a parte da metodologia, né? Que aí a gente vai ter que ter uma oportunidade para poder aplicar, no caso. Uhum. Mais ou menos a ideia é essa mesmo, né? Nós teremos um planejamento agora, e normalmente o planejamento ele não engessa, ele não determina aquilo que deve ser feito necessariamente, né? Mas ele serve como um orientador com relação àquilo que você pretende fazer. Eventualmente você vai perceber, principalmente no ponto assim de você ter um espaço, você irá precisar se aproximar de um ambiente de uma escola, de um professor, certo? Então, nós temos um planejamento, a ideia é desenvolvermos nesse planejamento, mas eventualmente alguma coisa pode ser mudada assim, sem problemas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma estrutura, tá, de um TCC1, que seria essa fase de planejamento de TCC, tá, para vocês terem uma ideia dos pontos centrais, né, dos elementos centrais, das seções centrais do TCC. Conforme eu disse, algumas delas vocês vão utilizar já nesse projeto para o Juliano, outras vocês irão utilizar só na versão final do TCC. Mas o escopo, as diretrizes são as mesmas. Certo? Que não foge muito de outros professores que já devem ter mostrado para vocês também essas questões aqui. Tá aparecendo para vocês aqui, gente? Sim. Tá, então esse aqui é um TCC numa fase 1, tá, de uma orientanda minha do ano passado. Aqui está o nome da menina, TCC da Jaque. Aqui o seu título, doutor. Valeu, Márcio. Aqui temos o título, né, do TCC, tá, já estruturado num template para depósito do TCC no âmbito da biblioteca, que acontece ao final. Tá? Então, capinha, folha de rosto, e aqui entramos nos elementos introdutórios, digamos assim. Certo? Então, aqui, resumo, né, que normalmente a gente deixa para escrever o resumo por último. Eu coloquei em real, isso aqui as sessões obrigatórias, vamos chamar assim, que espelham, na verdade, um artigo científico. Então, nós temos um resumo, tá? Lembrando que sempre o resumo tem início, meio e fim do trabalho, por isso a gente deixa para escrever o resumo sempre ao final. Nós vamos precisar, para montar o resumo, aquilo que pretendíamos fazer, ou seja, o início do resumo, o que foi feito, ou seja, o miolo do resumo, a metodologia do resumo, e a que conclusões, a que resultados você chegou. Então, o final. O resumo, muito diferente de uma introdução. O resumo, nós temos esse formato aqui de completude do trabalho. Palavras-chave, que não devem estar no título, preferencialmente não devem estar no título, mas que de algum modo versam sobre o tema, versam sobre o assunto sobre o qual o artigo, o TCC trabalha. E aqui entramos na introdução. É a introdução do trabalho, que vai apresentar brevemente a fundamentação teórica,
as pretensões que se tem. No caso da introdução, mais aqui na frente, a introdução mais até o final, nós já temos alguns elementos que são obrigatórios no TCC, que são esses: o problema de pesquisa, o objetivo geral e objetivos específicos. Vejam bem que nesse template aqui, nesse trabalho que eu estou mostrando para vocês, tanto o problema de pesquisa como o objetivo geral e específicos, eles foram escritos no corpo da introdução. Isso não é obrigatório, certo? Você poderia separar. 1, introdução, 2, problema de pesquisa, 3, objetivo, 3.1, objetivo geral, específicos. Então, é uma possibilidade de escolha que você tem para elaborar o trabalho. Nesse caso aqui, ele foi escrito em forma de um artigo científico. Na forma de um artigo, você não abre um artigo e não enxerga no artigo lá problema de pesquisa, objetivo. Todas essas seções que existem no artigo, elas estão dentro da introdução, mas elas precisam ter, tá? Então, o que seria uma introdução? A introdução, você introduz o assunto, conforme bem o nome sugere. O que é introduzir o assunto? É introduzir a fundamentação teórica, introduzir o tema de pesquisa, tá? Introduzir o assunto a ser desenvolvido, apresentar talvez um parágrafo para a primeira linha da fundamentação teórica, um segundo parágrafo para a segunda linha da fundamentação teórica. Então, nós temos ali, digamos, uma breve pincelada daquilo que será discutido ao longo do trabalho. E ao final da introdução, nós precisamos desses elementos aqui, que são um problema de pesquisa. O problema de pesquisa, aí entra talvez o principal campo do teu TCC, que é uma problemática que você irá desenvolver uma pesquisa para encontrar uma solução, para chegar a uma solução. Tá? Então, aqui temos como exemplo quais são as potencialidades do emprego da atividade experimental problematizada no ensino e na aprendizagem da química, tendo-se como atenção possíveis associações entre objetos de conhecimento da química e realidades cotidianas. Então, aqui é um problema, tá? Sempre escrito na forma de uma pergunta, que vai te dar uma possibilidade de você fazer um enfrentamento, trazendo algumas hipóteses, trazendo alguns resultados, sempre tendo em vista esse problema. Então, esses são, digamos, essa tríade aqui de problema, objetivo geral e objetivo específico, talvez seja, digamos, o primeiro ponto a ser profundamente refletido, profundamente pensado para você elaborar um trabalho a partir dessas suas intenções de pesquisa. Nesse contexto aqui, o objetivo geral pretende-se. Se o problema de pesquisa ele é uma pergunta ampla, uma pergunta que admita várias possibilidades de resposta, que nós chamamos de soluções, o objetivo geral ele é um verbo, ele é uma ação. Então, o que você pretende fazer? Sempre iniciado no infinitivo. Então, pretende-se desenvolver e aplicar um plano de ensino junto a alunos da educação básica. Então, para resolver aquele problema de pesquisa, você tem uma pretensão, você tem uma ação a desenvolver. Então, você tem aqui a ação geral, a ação ampla. Mas o que é mais importante são os objetivos específicos, porque aqui você tem, digamos, as ações pontuais que te levarão à solução ao problema. Então, objetivos específicos estão eles aqui. O primeiro, elaborar nos moldes da IP um plano de ensino pautado pela abordagem experimental de ciências. Beleza. Após a elaboração do plano de ensino, tem o segundo objetivo específico aqui. Aplicar o plano de ensino desenvolvido a alunos da educação básica no município de Santana da Boa Vista. Ok. Terceiro, analisar a potencialidade da proposta, identificando, a partir da fala dos alunos, elementos de percepção de aprendizagem de transposições de temas em ciências. Então, você tem aqui um problema, que é aquilo que você está, digamos, te inquietando. O problema ele surge de uma inquietação. Algo que vocês perceberam no âmbito do curso, algo que vocês estão percebendo ou ainda perceberão no contexto dos estágios. Então, temos um problema. A partir dessa problemática, desse problema de pesquisa, nós vamos pensar o que você pretende fazer para enfrentar essa problemática. Então, nós temos esses campos que são os campos, talvez, mais importantes do TCC, porque eles organizarão toda a atividade de pesquisa. Feito isso, nós temos a fundamentação teórica, tá? Que devem ter uma relação concreta com aquilo que você pretende fazer, com o teu problema, com os teus objetivos. Então, a fundamentação teórica, normalmente,
segmentada em alguns campos, segmentada em alguns itens. Por exemplo, fundamentação teórica, ponto 2. 2.1, aqui é o primeiro título da fundamentação teórica, o primeiro título que, de algum modo, irá dar contraste àquilo que você irá observando ao longo do trabalho. Então, aqui tem como exemplo conexões entre experimentação, teorias e práticas no ensino de química. Então, que você começa a buscar literatura para estruturar esse assunto. Então, por exemplo, segundo Hodgson 94, a postura do professor deve ser baseada e projetada. Então, aqui você mencionou Hodgson e não tem página. Não tendo página, você está se apoderando das ideias de Hodgson. Você leu Hodgson, você leu o artigo, você leu o livro, e alguma coisa te perturbou naquele livro e você está trazendo aqui as ideias que são desse autor. Isso é uma citação indireta. Ok? E você segue o texto. Aqui mais à frente, ó, para Levin e Lamassoure, você já tem uma citação direta. Ou seja, você leu esse artigo, você leu esse material aqui, e você resgatou, você recortou esse excerto. Então, aqui você já tem uma citação direta. Ou seja, você fez um recorte daquele material e trouxe para cá. Na citação direta, também vai sobrenome dos autores, o ano, mas aqui você precisa mencionar também a página que você mencionou, que você obteve essa citação. Por que essa citação direta aqui está recuada? Ela está numa margem 4 aqui. Porque ela é longa, é uma citação direta longa. Ou seja, quando você tem citação direta curta, até 3 linhas, você vai colocar ela no corpo do texto. Quando ela for longa, ultrapassar 3 linhas, ela vai ser recuada. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui tem uma outra citação direta longa. Tá? Vamos localizar aqui uma citação direta curta aqui. Ainda um terceiro benefício pode ser apontado, pois observa-se que a participação ativa do aluno em atividades experimentais é possivelmente unânime. Isso ocorre por 2 razões. Vejam bem que aqui abriu-se aspas. Então, essa frase aqui, que está entre aspas, ela é uma citação direta curta. Ela foi recortada, ela foi copiada lá de uma fonte. Ela foi copiada de Gaspar, 2009, página 25, 26. Certo? E é isso aí, gente. Assim você vai montando a tua fundamentação teórica. Tá? Lendo artigos de interesse. A cada artigo que você vai fazendo a leitura, você vai fazendo marcações, eventualmente você vai capturando algum material desse artigo, trazendo alguma frase que você julga importante. Escrita de TCC já demanda o que eu chamo de leitura estratégica, que não é aquela leitura para apropriação intelectual, não é aquela leitura para percepções, para fomento de conhecimento. É aquela leitura estratégica que você está construindo uma fundamentação teórica e precisa de autores tratando do teu tema de interesse. Então, eu estou lendo o artigo, me chamou a atenção um determinado assunto, um determinado trecho. Copio esse trecho, copio esse trecho, colo lá no meu arquivo, coloco aspas ali, que já coloco o número dos autores e também a página. Certo? E assim eu vou montando o meu trabalho. Tá? Eu já te passo a palavra, Nathaniel. Ok, então aí você vai seguindo nessa leitura estratégica, tá? Lendo o artigo, fazendo marcações, recortando, copiando desse artigo, e assim você vai montando os teus textos que irão permear a fundamentação teórica. Então, no caso aqui desse TCC da Jaque, 2.1, conexões entre experimentação, teorias e práticas do ensino de química. E aí vai. Algumas citações diretas longas, algumas citações indiretas, que você se apropria das ideias, mas não dos textos. Há algumas citações diretas curtas, que são menores de 3 linhas, então você encaixa no corpo do texto. Aqui você tem um aporte da BNCC, tá? E assim você fecha o teu primeiro ponto aí da fundamentação teórica. Ok, segundo ponto da fundamentação teórica, 2.2. Aí, possivelmente, aquele livro lá que o Nathaniel fez menção. Ponto 2, nesse caso aqui, atividade experimental problematizada, aí tem uma proposta de ensino experimental de química. Então, já temos um texto trazendo a AIP como uma base teórica a ser trabalhada, a ser utilizada no trabalho. Então, aí vai, aqui uma citação direta longa, tá? Aqui mais uma, certo? Aqui um outro autor, Becker, 94, afirma que,
abre aspas, porque a gente fez uma apropriação da escrita de Becker, então compreende que o aluno só aprenderá alguma coisa, isto é, construirá algum conhecimento novo se ele agir e problematizar sua ação. E aí aí segue-se aqui com relação à fundamentação teórica, em 2.2, tá? Alguns escrevem mais, outros escrevem menos, então não tomem assim muito a dimensionalidade, a dimensão, a intenção das sessões como algo a ser seguido. Não, cada um de vocês tem a sua própria abordagem. E o ponto 2.3 aqui da fundamentação teórica, a autora trouxe a alfabetização científica, porque a proposta dela, lá no começo, lá na abertura do problema, era desenvolver um ensino de química capaz de aproximar a realidade cotidiana da sala de aula. Então, uma temática importante para isso é a alfabetização científica, que justamente trata sobre algumas linhas teóricas, conforme vocês estão vendo na componente, dessa preocupação de alguns autores de trabalhar uma ciência que repercuta em impacto social, uma ciência que seja transferível a leituras do cotidiano. Então, ela traz aqui pressupostos da alfabetização científica e constrói o texto tendo em vista essas ideias aqui da alfabetização científica. Certo? Do mesmo modo que as anteriores. Na fundamentação teórica, gente, é importantíssimo que vocês referenciem, ou seja, não deve-se, ou melhor dizendo, deve-se evitar esse tipo de escrita aqui, ó. Aqui você tem todo um parágrafo longo e não tem nenhuma referência. Isso deve ser evitado na fundamentação teórica. Porque quanto mais referências você tiver, Lorenzetti, Delisoikov, Reise e Treville, Chassot, quanto mais referência, mais autores você está utilizando e poderá utilizar mais à frente na análise dos resultados. Então, engana-se quem pensa que a fundamentação teórica deve ser escrita com ideias próprias, sem fazer consultas, muito pelo contrário. Esse aqui é o campo do trabalho que a gente precisa mencionar vários autores, precisa fazer a utilização de vários elementos teóricos. Certo? Então, temos essa estrutura até o momento. Tá? Os elementos, digamos, pré-textuais, que são título, resumo, palavras-chave, e aí já começamos com os elementos textuais, que é a introdução, no corpo da introdução, o problema de pesquisa, objetivo geral e específicos, seguido pela fundamentação teórica, que normalmente a fundamentação teórica é o campo de maior exigência de escrita, é o campo que você vai demorar mais para escrever, é o campo que às vezes vai iniciar a escrita do TCC, e aí você vai pensar o que te interessa escrever no campo da fundamentação teórica, tendo em vista o que vocês já viram no curso, tendo em vista as experiências de vocês, tendo em vista as linhas de trabalho dos orientadores, que isso é bastante importante também, mas essa é a proposta inicial do TCC. Tá? Antes de eu seguir aqui, alguma pergunta? Natanael já levantou a mão, fica à vontade, Natanael. Não, eu ia só comentar a importância da gente pegar a prática de ler os resumos, né, dos artigos, tipo, criar uns filtros, assim, já para ir já selecionando material para ler aquilo que é de interesse realmente que vai servir no TCC, porque a gente já às vezes pega um monte de artigo, né, e aí vai ler integralmente aquele artigo, às vezes nem vai servir, ou às vezes é uma parte que a gente vai perder aquele tempo, né, que a gente tem. Aí, tipo, pegar esse hábito de ler o resumo, eu já selecionei já os livros já para dar uma... Tá cortando um pouquinho aqui a tua fala, Natanael. Tá cortando para vocês também ou só para mim aqui? Tá cortando para mim também. O Natanael trouxe um ponto importante, gente, tá? E aí já entra o papel fundamental do orientador, certo? Não são qualquer autores e quaisquer artigos que serão boas referências de fundamentação teórica, certo? Então, à medida que vocês chegarem, olha, eu quero trabalhar esse assunto, eu quero estruturar o meu projeto tendo em vista essa estrutura teórica. Eu irei contribuir com fundamentação teórica, com indicação de autores,
Eventualmente, você está diante de um artigo, professor, esse artigo é bom, esses autores são referenciáveis, tá? Então, dúvidas quanto a isso são pertinentes. Por exemplo, eu quero escrever sobre metodologias ativas no ensino. Beleza, então antes de você iniciar um trabalho com relação a isso, uma escrita, vamos fazer um contato para que você me envie os artigos. Olha, eu quero trabalhar esses artigos, são artigos bons, não são artigos bons, certo? Para justamente não se perder tempo, tá? Porque, eventualmente, você pode se deparar com textos que não são textos de referência, que não são textos indicados para compor um trabalho de conclusão de curso, um TCC. Nunca utilizar de um blog, nunca utilizar de um trabalho de evento, tá? O que você procura fazer é livros, certo? Livros, e-books, então isso aí tranquilo, certo? Nós temos materiais tranquilamente para trabalhar isso, mas principalmente artigos, gente, artigos científicos, certo? E aí os artigos, a gente precisa lembrar que todo artigo, ele precisa ter esse ISSN, tá? Então, se você está diante de um artigo e não localizou o ISSN, você não está, na verdade, diante de um artigo. Tá? E dentro do ISSN, preferencialmente, quais A. Tá? Então, estar diante de um artigo, tem ISSN, e o qualis do artigo é A, então já é um material, já é um bom indicativo assim, de um texto confiável. Certo? Mas são os cuidados que a gente precisa ter para não fazer uma referência, eventualmente, de um trabalho que não sirva ali como uma boa referência teórica. Certo? E a ideia é a seguinte, gente, por exemplo, você fechou um assunto. Perceba que a fundamentação teórica que eu mostrei para vocês agora, eu mostrei para vocês uma fundamentação teórica segmentada em 3 pontos. Certo? 2.1, 2.2, 2.3. O 2.1 fala sobre isso. O 2.2 fala sobre isso. O 2.3 fala sobre isso. Perfeito. Diante disso, quais artigos eu vou utilizar para estruturar o meu texto sobre o item 2.1? Então, um primeiro movimento que eu vou fazer. Eu vou falar sobre atividade experimental problematizada, que é uma linha de pesquisa minha lá. Beleza, então do que eu vou utilizar, de que materiais eu vou utilizar para trabalhar atividade experimental problematizada? Eu vou utilizar do livro e vou utilizar de 2 artigos. Ou do livro mais 3 artigos. Beleza. Então, eu tenho 4 materiais que eu irei utilizar para estruturar aquele texto. E é isso, gente. Tá? É isso. Em algum momento, a gente tem que fechar esse campo de pesquisa. Tá? Então, eu vou utilizar apenas desses materiais para estruturar o meu texto 2.1 da formatação teórica. 2.2, a alfabetização científica. Tomando o exemplo que eu mostrei para vocês. Então, para a alfabetização científica, eu vou utilizar de 4 artigos. Um artigo de Chassot, um artigo de Cicéron, um artigo de Fauré, um artigo de Euler. Beleza. Então, eu já tenho esse material aqui para me movimentar e produzir esse campo para a formatação teórica. Tá? Isso não pode estar completamente aberto. Você não pode, por exemplo, escreve um pouco, daqui a pouco aparece um outro artigo, você quer ler o artigo e trazer elementos também. Não é assim, gente. Tá? O trabalho de conclusão de curso, ele precisa das suas terminalidades. Então, você vai trabalhar um campo da formação teórica subsidiário por 4 artigos. Beleza, fechou? Então, vamos para o segundo momento, para a segunda sessão. Tá? Maiara? Eu tenho já elaborado um esboço de um projeto. Posso estar enviando para o professor analisar? Claro que sim, Maiara, claro que sim. Pode me enviar a qualquer tempo, tá? Certo. Nesse primeiro momento, principalmente agora, por conta das contingências, eu não farei revisões finas dos textos de vocês, mas eu farei apontamentos, tá? Eu vou dizer para você, Maiara, olha, Maiara, esse teu problema de pesquisa, ele precisa de uma outra fundamentação teórica que você não trouxe ainda, certo? Então, a gente vai fazendo esses complementos, essas ideias, assim. Sim, eu acredito que, na verdade, é isso que a gente precisa, professor, porque que nem na nossa componente de planejamento do TCC está muito vago, sabe? A gente tem ideia do quão acadêmico e normativo, vamos dizer, precisa ser. Claro que a gente não tem muito conhecimento ainda, porém, a estruturação, o que tem que ter lá a gente sabe, a ordem que precisa conter a gente sabe, mas como que a gente pode organizar isso num documento, se com
a minha dúvida, tá? Não sei se é dos colegas também, mas se a gente precisa para isso uma capa, uma contracapa, que modo de apresentação isso precisa conter? Isso também é uma dúvida que eu tenho. Eu vou te enviar esse material que eu estou apresentando aqui, Mayara. Vou enviar para todos vocês esse material, tá? Daí esse material pode servir como um primeiro template, ok? Mas isso já seria um TCC e não um projeto de TCC, ou é um projeto? É um projeto de TCC, Mayara. Tá? É um projeto de TCC. Ficou no TCC já. Qual é a diferença entre um projeto de TCC e um TCC final? A diferença são resultados. Essa é a palavra-chave. Num projeto de TCC, você não tem resultados, certo? Você está fazendo um planejamento de uma pesquisa que não aconteceu, uma pesquisa que não foi feita, uma pesquisa que não foi-se a campo para desenvolver. Então, isso que eu estou mostrando para vocês agora é um projeto de TCC, certo? Lá no TCC, você vai ter um outro campo. Qual outro campo que você vai ter no TCC? Resultados. Quando você vai a campo, quando você vai a uma escola desenvolver uma aula, quando você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa questionando, por meio de um questionário, os alunos com relação a um assunto, aí você cria resultados. Então, o projeto de TCC é um planejamento de trabalho, é um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, nós já precisamos ter todos esses elementos que eu estou mostrando. Título, resumo, palavras-chave, introdução, problema de pesquisa, objetivo geral, específicos, fundamentação teórica. Tá? Essa sequência de itens são ali normativamente necessárias para estruturar esse planejamento. A diferença básica, conforme eu já disse, do planejamento para o TCC são os resultados. Lá no teu TCC final, você vai ter todos esses elementos, acrescidos do quê? Acrescidos dos resultados. Ok? Natanael? Deixa eu ver se eu consigo falar sem cortar. Acho que é o meu celular que tá travando aqui. O que eu ia dizer é que, tipo, às vezes a gente pega um artigo bom, e aquele artigo ele já nos traz muitas outras referências. Então, de um artigo, às vezes de 2, de 3, o autor daquele artigo ele já referencia outros autores. Aí a gente já vai por ali encontrando várias outras fontes confiáveis para pesquisa. No caso, se a gente for pesquisar atividade experimental automatizada, no caso, artigos, próprias referências do livro já vão nos guiar para fontes confiáveis. Então, a gente vai ter da onde trazer essas informações, da onde buscar mais referência. Então, de um autor, às vezes a gente consegue até mais de 5, às vezes, por um artigo bem escrito, né? E outra coisa, eu acredito que o professor Juliano, ele colocou a disciplina mais na visão dele, assim, como se a gente já tivesse, os alunos já tivessem um contato com como é feito um TCC. Porque eu acredito que ele já na mente dele, ele acredita que a gente já tenha contato com o artigo científico durante o curso, essas coisas, mas assim, da maneira como ele colocou ali o template, ele explicou tudo na aula pra gente, como é feito e tudo mais, até a aula tá lá gravada, como ele colocou ali na disciplina, tem 3 arquivos só, acho que é o modelo de projeto de pesquisa, o modelo do template, né, do TCC, tem ali também, mais ou menos como fazer, e tem os slides que ele aplicou na aula, e tem a aula gravada também. Então ele explica ali como que é o TCC, como seria o nosso projeto, como a gente faria toda a pesquisa, e aí depois como seria a conversa com o orientador e como seria essa parte da escrita TCC realmente. Só que assim, muitos colegas, eles não entenderam bem como é que era essa parte porque ele pediu assim, ele abriu um Google Docs e ele pediu para nós colocarmos ali o nome da gente, o nome do orientador e o nome do tema que a gente ia escolher, no caso, né? Que a gente queria. Aí,
muitos colegas colocaram o nome deles, colocaram o nome do orientador, colocaram o nome do tema, mas não entraram em contato com o professor. Então, não mandaram o e-mail, por exemplo, como a gente mandou para o senhor, perguntando se o senhor poderia e tudo mais. Eles colocaram e esqueceram esse detalhe assim, importante. Aí depois o professor foi lá e esclareceu. Não, por isso, vocês têm que entrar em contato com o professor e tal. Então, muita gente se confundiu nesses pontos, assim, e muita gente ficou meio boiando, assim, no dito popular, né, nessa questão do TCC, até porque os alunos ainda não tiveram contato, né. Para a gente que já teve, por exemplo, eu já tive outra licenciatura, já fiz especialização, eu já tive essa disciplina, então para mim tá tranquilo. Mas tem muitos assim que estão perdidos, né? Na parte do como fazer, como procurar. Então, nesse ponto, sim, eu acredito que seja isso que a Mayara tá tentando explicar também, a parte dela ali, que ela teve dificuldade e tudo. Tá ótimo. Mas tá claro para vocês isso que eu estou trazendo aqui? Alguma dúvida com relação às questões que eu trouxe? Lembrando que esse material... Eu gostei também que o senhor colocou ali do TCC dela, que ela liga a parte da alfabetização científica. Isso é um ponto importante que a gente também pode colocar. Eu gostei desta parte da alfabetização científica, porque a gente já está estudando agora, então muita coisa desse componente que a gente está fazendo vai se aproveitar ali. Uhum. Então eu gostei, é um ponto legal de colocar também. Gostei dessa parte aí. São possibilidades. Aqui no... Depois eu posso colocar um link aqui para vocês. Mas isso emerge muito do problema de pesquisa, né? Deixa eu colocar aqui TCC, Ciências Exatas. Unipampa. Aqui. Aqui temos, eu vou colocar para vocês um link, tá? De 72, nós temos até o momento aqui no curso, 72 trabalhos de conclusão de curso já publicados aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. E vocês vão ter várias ideias, assim, de TCCs, que tem um formato muito parecido com o de vocês, tá? Vocês têm um curso aí de Ciências da Natureza, nós temos um curso aqui de Ciências Exatas, certo? Que tem uma similaridade bem grande. Desses 70 e tantos TCCs, eu já orientei em 10, 12 TCCs aí aproximadamente aqui do campus. Aí vocês vão tendo essas ideias, vocês vão capturando essas ideias assim, de temas de pesquisa, de assuntos de interesse. Vocês irão ver alguns trabalhos que já foram tratados com relação à atividade experimental problematizada. Então, vocês têm vários campos assim, para trabalho. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a essa questão, tá? O que eu estou colocando aqui está claro, Mayara, Rosana, tá tranquilo, tá? Nós estamos estruturando aqui não apenas os campos imprescindíveis, os campos necessários para existirem no TCC, como eu estou trazendo aqui outras questões, como uma breve fala sobre o que são cada um dos campos, certo? A estrutura, a sequência, a organização dessas ideias, o encadeamento dessas ideias. Então, são questões assim, bem importantes. E o tipo de formato, tá? Vocês poderão utilizar desse mesmo formato que eu estou colocando aqui. E esse trabalho aqui já foi escrito em ABNT, então você já tem ali o modo de referenciar, você já tem ali a folha de rosto, o tipo de capa, tá? O modo pelo qual você vai utilizar fontes, letras, espaçamentos. Então, fica bem tranquilo aí quanto a isso. Tá? E quanto à fundamentação teórica, por exemplo, assim, aquele trabalho que eu mostrei para vocês ali fala sobre experimentação, fala sobre atividade experimental problematizada e fala sobre a fundação científica. Mas não necessariamente esses são os campos de vocês, serão os campos de vocês. Vocês podem, por exemplo, perceber lá no conteúdo, só dando um exemplo aqui, tá? Vocês poderão perceber no campo no âmbito dos estágios que os professores não desenvolvem aulas experimentais, porque os professores não foram formados experimentalmente, porque os professores têm dificuldades a nível de experimentação em química ou em ciências. Então, isso aí poderia aparecer na fundamentação teórica de vocês. Item 2.1, experimentação no ensino de ciências. Item 2.2, deficiências de formação inicial a uso da experimentação.
Item 2.3, alternativas para uso da experimentação. Ou seja, isso é muito aberto, tendo em vista os interesses que vocês vão desenvolvendo ao longo do trabalho. Mas, conforme eu disse, isso emerge do problema de pesquisa. O problema de pesquisa, do qual é acompanhado objetivos geral específicos, é, digamos, a estrutura básica do trabalho. Eventualmente, eu vou perceber um problema de pesquisa que não esteja bom. Um problema de pesquisa muito carente, muito acanhado em relação a condições de enfrentamento. E daí eu vou dizer para vocês, olha, esse problema de pesquisa está muito fechado, ele está muito limitado. Ou esse problema de pesquisa, ele não é um bom problema de pesquisa para ser investigado no âmbito do TCC. Tá? Então, são questões assim que nós vamos refinando. Tá? Que possivelmente seja a orientação que o Juliano esteja passando para vocês. Nesse planejamento de TCC, vocês precisam ter a espinha dorsal do TCC. Certo? Se não com textos bem produzidos, bem avançados, mas a espinha dorsal do TCC ela precisa existir, ela precisa apresentar, ela precisa evidenciar um título provisório, tá? Um resumo com 2, 3, 4 linhas, se for o caso nesse momento, a fundamentação teórica com o item 2.1, 2.2, 2.3, para a gente ter uma ideia do que você pretende escrever, de que você pretende abordar. Certo? Deixa eu verificar aqui o chat. É isso aí, Mayara. É isso aí. As dúvidas vão surgindo e vocês vão trazendo aqui. Vamos avançar aqui. Tá? Logo depois da fundamentação teórica, nós temos a metodologia. Tá? Na metodologia, nós precisaríamos ter, digamos, três itens aqui. Tá? Não necessariamente em 3.1, 3.2, 3.3. Mas na metodologia você precisa falar sobre o contexto da pesquisa e seu público-alvo. Ou seja, eu pretendo trabalhar com ensino fundamental, tendo em vista o 9º ano da escola tal, certo? A turma tal, a cidade tal. Então, esse é o contexto da pesquisa, município tal, então o contexto da pesquisa e público-alvo. É o primeiro campo que aparece aqui na metodologia. O segundo campo é o tipo de pesquisa, tá? Ou os instrumentos. Instrumentos não, procedimentos. Procedimentos técnicos. Isso aqui também já entra fortemente a mão do orientador. Ou seja, a minha pesquisa é uma pesquisa do tipo intervenção, é uma pesquisa documental, é uma pesquisação, é uma pesquisa participante. Então, nós precisamos dessa caracterização aqui. Que tipo de pesquisa é? Isso também vai emergir do que você pretende fazer. Olha, eu pretendo fazer um estudo lá com o 8º ano da escola tal. Que tipo de estudo tu pretende fazer, Rosane? Eu pretendo desenvolver uma aula experimental aos alunos e, ao final dessa aula, aplicar um questionário para os alunos para verificar se os alunos gostaram, aprenderam, o que eles se sentiram mais desafiados naquela aula. Então, nessas pretensões da Rosana, eu vou identificar. Bom, Rosana, isso que você está fazendo, isso que você pretende fazer, é o típico de uma pesquisa do tipo intervenção, uma intervenção pedagógica, tá? Por exemplo. Ok? Então, aí já entra os instrumentos técnicos de pesquisa. Aí tem um livro muito interessante, gente, que vocês deveriam verificar se existe lá na Biblioteca Web da Unipampa, que é o livro do Carlos Gil. Carlos Gil. Aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tem uma travadinha aqui para mim. Tudo bem aí? Sim, aqui tá ok. Tá. Deixa eu voltar aqui. Carlos Gil. Projetos. Esse livro aqui, ó. Não tem problema, senhor, no caso, por exemplo, se vários colegas, no caso, vários orientandos pegarem a mesma linha de pesquisa. Por exemplo, que ali o senhor tem 3 linhas, né? Por exemplo, se mais de 1, 2, 3 pegar a mesma, não tem problema. Nenhum problema, Nathaniel, porque cada linha de pesquisa ela é ampla, há vários enfrentamentos, há vários interesses. Certo? Então, esse livro aqui do Carlos Gil, é esse aqui. E tem até o PDF, eu não preciso nem comprar um livro, gente.
o PDF aqui, é justamente esse livro de capa azul que eu ia mostrar para vocês, tá? Como elaborar projetos de pesquisa. Então, esse livro é muito interessante e muito tranquilo de ser entendido, tá? Bastante didático, que ele vai falar um pouquinho sobre tipos de pesquisa. Certo? Então, a minha pesquisa é uma pesquisa do tipo intervenção. A minha pesquisa é uma pesquisação. Ali você vai verificar quais são os instrumentos de pesquisa, o que se pretende fazer. Ele vai tirar uma ideia, assim, de o que desenvolver lá quando você desenvolver a tua pesquisa, efetivamente. Então, esse é um campo de metodologia que você vai precisar aqui dos procedimentos técnicos de pesquisa. E o último item aqui são os instrumentos de produção e de análise de informações. Tá? Então, na tua metodologia, você vai falar um pouquinho sobre instrumentos. Ou seja, o que são instrumentos? É o que você pretende utilizar para gerar informações. Ou seja, um instrumento pode ser um questionário. Ao final do teu trabalho, ao final da tua intervenção junto aos alunos, você, por exemplo, aplica um questionário aos alunos. É uma possibilidade. Então, você está gerando informações a partir de um instrumento. Ou eu poderia fazer o seguinte, eu posso, no meu TCC, elaborar um plano de ensino, onde, no último momento, eu faço uma espécie de seminário com os alunos. Ou seja, eu distribuo os alunos em uma mesa redonda e nós vamos falar abertamente, fazer uma discussão informal sobre o que os alunos perceberam da atividade, o que os alunos percebem do ensino de ciências, alguma coisa nesse sentido. E eu você grava o áudio desse momento. Então, isso também é um instrumento. Tá? Você poderia fazer uma entrevista com os alunos, aplicar um questionário eletrônico para os alunos. Então, são vários instrumentos possíveis de aplicação. Mas o teu TCC precisa, em alguma fase, ter esses instrumentos. Tanto instrumentos para produzir informações, certo? Conforme eu disse para vocês, o questionário, ele produz informações. A entrevista produz informações. A gravação de um seminário produz informações. Como instrumentos para analisar as informações. Esse instrumento para analisar as informações eu vou falar com vocês depois, mais à frente. Tá? Porque isso requer algumas questões bem mais detalhadas. Mas no próprio livro do Carlos Gil, vocês irão encontrar alguns elementos voltados para isso. Tá? Tipos de instrumento, tipos de pesquisa. Se você tem uma pesquisa do tipo estudo de caso, quais são os instrumentos mais adequados? Se você tem uma pesquisação, quais são os instrumentos mais adequados? E assim por diante. Tá? Então, esse é o campo metodológico da pesquisa que você precisa planejar. Você já precisa ter um planejamento daquilo que pretende fazer. Então, aqui está o TCC aqui da Jaque. Então, apresente pesquisa, é uma proposta de TCC, em sua fase de planejamento, junto ao curso de licenciatura, tal. O público-alvo selecionado para pesquisa pertence ao primeiro ano do ensino médio, da escola estadual, tal, e assim por diante. Então, você vai falando no texto sobre esses 3 eixos aqui. Contexto, tipo de pesquisa e instrumentos. Tá? Vejam bem que ela não segmentou, ela não colocou 3.1, 3.2, 3.3. Ela fez isso em forma de texto. Ok? Então, são possibilidades. E aqui está o planejamento da Jaque com relação à pesquisa dela. Então, na etapa 1, ela pretendeu fazer isso. Na etapa 2, ela pretendeu fazer isso. Na etapa 3, isso. E assim por diante. Tá? Então, a metodologia é, efetivamente, o planejamento das ações pretendidas a ser desenvolvidas lá no contexto da educação básica, no contexto de campo. Ok? Aqui ela trouxe também o plano de ensino, ou seja, em algum momento do TCC da Jaque, ela planejou um conjunto de ações para serem desenvolvidas lá na escola. Então, vocês podem pensar, por exemplo, no estágio. Eu tenho ali um estágio que vai me permitir ter um contato com os alunos, então eu posso pensar, por exemplo, em uma atividade semanal. Na primeira semana, eu tenho 50 minutos, eu vou fazer uma discussão introdutória com os alunos sobre um assunto. Na segunda semana, eu vou desenvolver uma aula experimental. Na terceira semana, então, o que você está fazendo? Você está elaborando um planejamento que nós chamamos de plano de ensino, sequencial, dentre uma proposta
intervencionista, dentro de uma proposta de intervenção. E na última semana, eu vou ali pensar num instrumento para para produzir informações. Vou pensar num questionário, vou pensar numa fala junto aos alunos para fazer uma gravação, vou pedir para os alunos produzirem um texto. Eu estou trabalhando lá no ensino fundamental, por exemplo. Ao invés dos alunos responder questionário no ensino fundamental, eu posso pedir para os alunos elaborar um texto, um pequeno texto. Bom, nós tratamos temática do refrigerante, nós fizemos uma abordagem experimental, nós determinamos lá alguma propriedade do refrigerante, então, trouxemos alguns assuntos da química ou das ciências, como açúcares, como ácido fosfórico e tal. Ou seja, várias questões foram trabalhadas. Então, no último momento, os alunos poderiam ser incentivados a produzir uma escrita sobre isso. Tá? Então, eu quero que vocês escrevam um pouquinho sobre o que vocês perceberam da prática, o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam, dúvidas. Então, o que os alunos estão fazendo? Os alunos estão produzindo um texto onde vocês irão identificar informações. Vocês irão ali analisar para chegar nos seus resultados. Então, essa é a diferença entre essa fase que vocês estão agora, o que você planeja fazer, e lá no TCC2 que vocês terão os resultados. Essa descrição aqui está aqui. Ou seja, aqui nós temos um plano de ensino. Tá? O plano de ensino da Jaque, detalhando aquilo que ela pretendia fazer. Então, o que a Jaque fez? A Jaque fez um sistema aqui, um planejamento de misturas heterogêneas, de misturas homogêneas e heterogêneas. Então, foi isso que ela trabalhou com os alunos. Vários tipos de misturas, tendo em vista algumas ideias. Tá? Ou seja, na minha componente anterior, junto a vocês, se não me falha a memória, eu pedi para vocês, como prática pedagógica, um plano de ensino. Estão lembrados disso? Pois é. Sim, eu lembro do plano de ensino que você pediu. Poderia se pensar agora em fazer uma aplicação do plano de ensino. Então, aquele plano de ensino que vocês me entregaram, que vocês submeteram, já poderia ser um material aplicável, articulável a esse TCC, ao planejamento do TCC, porque você já teria, nesse plano de ensino, uma boa, digamos, um bom início, um bom ponto de partida em relação a uma pretensão que você venha fazer. Então esses movimentos, assim, vocês precisam ficar atentos. Certo? Então, essa é a nossa metodologia. Seguindo aqui, um cronograma, tá? Apenas um cronograma para estabelecer algumas linhas de trabalho. Então, no mês tal, você pretende fazer isso, no mês tal, você pretende fazer aquilo, tá? No outro mês, você pretende fazer isso. Então, esse cronograma já pode aparecer, por exemplo, nesse planejamento a ser entregue para o Juliano. Ou seja, o Juliano vai conseguir perceber qual é a ideia de vocês com relação às ações pretendidas. E, por fim, aqui no planejamento, considerações. O que são considerações? Como você está ainda numa fase introdutória, uma fase de planejamento, você ainda não tem resultados, conforme eu já disse. Então, o que você considera? Você considera que a temática de pesquisa seja relevante por conta disso, você espera contribuir para a aprendizagem dos alunos, você tem expectativa de que a elaboração desse planejamento te leve a olhar o ensino de um modo diferenciado. Então, são várias questões assim, de expectativas que você tem com relação à pesquisa. E lá no final, quando vocês tiverem resultados, ou seja, no TCC2, aí o que vocês teriam aqui? Vocês teriam esse campo resultados. Aqui que viriam resultados. Ou seja, no TCC2 você vai ter esse campo aqui que ainda não existe um TCC1. Ou seja, no trabalho que vocês irão entregar para o Juliano, não aparecem resultados, porque você está trabalhando em planejamento de TCC. Certo? Então, todo semestre que vem nas nossas aproximações, quando eu fizer algumas orientações com vocês, ainda vocês não terão resultados. Certo? Vocês só terão resultados quando efetivamente vocês irem a campo. Ok? E aqui, por final, são as referências, né? As referências, todas as referências que vocês utilizarem, principalmente na fundamentação teórica, elas precisam ser trazidas para cá. Então, leu o artigo, utilizou de uma citação direta, indireta, recuada, longa, curta, traz para cá a referência, tá? Não se percam com isso.
Utilizou o autor, utilizou o texto do autor, já traz para cá a referência e vai montando aqui suas referências. Porque esses trabalhos mais longos, eles acabam sendo complicados com isso de referências. Então, todo o artigo, leu o artigo, tomou nota de um assunto, recortou aquele assunto ali, trouxe para o teu TCC, já traz a referência e leva a referência para o seu devido campo. Ok? Deixa eu parar a apresentação aqui. Ok, já temos bons materiais aqui, gente, para iniciarmos uma discussão. Uma discussão não, né? A gente passar para uma segunda fase, que é a fase aí da escrita. Essa fase aí que vocês já estão, essa escrita, nesse primeiro momento, compromissada a entregar um trabalho para o Juliano, mas é uma fase de escrita que vocês irão aprofundar ao longo do tempo. Tá? Eu quero que vocês escrevam num único arquivo, não escrevam em arquivos separados, arquivos soltos, não, num único arquivo. Certo? Então, naquele único arquivo, vocês estruturam todos os campos que precisam, título, resumo, palavras-chave, introdução, problema de pesquisa, e vão montando todo aquele texto naquele arquivo. Até para utilizar o próprio template, o próprio texto que eu vou enviar para vocês agora da Jaque. Tá? E vão escrevendo naquele arquivo. Um primeiro texto, uma primeira sessão que eu acho que está bem, que está ok, coloco lá em cor azul, então essa aqui eu não mexo mais por enquanto. Tá? Outro campo ali que está em aberto ainda, ok? Mas um único arquivo, uma única estrutura de texto, uma única espinha dorsal, assim. E assim nós vamos construindo o trabalho de conclusão de curso. Iremos construir assim o TCC. Ok? Deixa eu ver mais uma questão que eu ia falar para vocês. Deixa eu pensar. Lembrei. O semestre que vem, eu seria um dos professores que trabalhará o estágio com vocês. Certo? Então, no estágio que nós iremos orientar junto a vocês, a gente já vai poder ter essas percepções. Olha, o estágio está sendo feito em tal turma, de repente fazer uma atividade de TCC naquela turma, tá? Tem uma relação assim mais concreta com aquele outro assunto. A Maiara tem mais familiaridade pela química, Natanael também, a Rosana já vai trabalhar uma questão mais voltada para o ensino de ciências. Então, são questões assim que a gente vai percebendo, certo? Mas quanto mais cedo vocês iniciarem essa espinha dorsal, vamos pensar assim, tá? Fechei a espinha dorsal. Ó, uma frase que introduza cada um desses campos. Então, eu tenho todos os campos lá. Título, resumo, palavras-chave, introdução, problema, objetivos, beleza. Todas as sessões obrigatórias. E eu tenho, digamos, um pequeno parágrafo sobre cada uma das sessões. Bom, então eu já tenho o quê? Já tenho uma espinha dorsal. Eu já tenho um esqueleto. Já tenho um esquema estruturante do texto. Beleza, é isso aí que a gente vai começar. Aí eu vou dar um aval para vocês. Isso aqui, Maiara, não está bom ainda. Porque essa fundamentação teórica, ela não é satisfatória para o problema de pesquisa. Porque o problema de pesquisa é mais amplo e nessa fundamentação teórica você restringe alguns argumentos. Tá? Então vamos resolver isso aqui. Até que vai fechar. Bom, fechou. Então, Maiara, estamos definidos com relação ao trabalho a ser desenvolvido. Beleza. Então agora é produzir. É começar a escrever. É começar a baixar os artigos. É começar a fazer o movimento que o Natanael falou. Está lendo um livro. Percebeu que aquele artigo ali menciona um autor que te leva a uma outra referência. E assim você vai construindo o teu texto. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? E tem que arregaçar as mangas aí. Tem que arregaçar as mangas, começar a escrever. Tá? Isso é um exercício que requer prática. Um exercício que requer aí dedicação, tempo e prática. As minhas orientações aqui, eu costumo dizer para os alunos que a escrita não é uma atividade que você faz de modo tarefeiro. O que é um modo tarefeiro? O modo tarefeiro é o seguinte: você tem uma lista de exercício para resolver, você tem um mapa conceitual para fazer, você tem, digamos, um trabalho para formatar, então você tem tarefas. Fez uma tarefa, entregou para o professor tal, fez outra tarefa, entregou para o professor tal, fez outra tarefa, entregou para a Eliade, e assim vai. Ou seja, esse é o aluno tarefeiro. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? O aluno tarefeiro. O aluno que cumpre várias tarefas, e nenhuma tarefa conversa com a outra. As tarefas, elas não se aproximam. Simplesmente você está se livrando das coisas. Tarefa para cá, tarefa para lá, tem que entregar, tem que fechar, pronto, tarefas. O TCC não funciona assim.
Tá? Se você tiver meia hora para trabalhar no TCC, vai fazer outra coisa. Não faz TCC, não escreve TCC. Por quê? Porque em meia hora eu não vou conseguir me concentrar para uma produção de escrita que renda, que me leve encaminhamentos, que me leve a reflexões. Agora, me livrei das minhas tarefas. Eu vou trabalhar no sábado de manhã, todo sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, com o TCC. Aí rende, gente. Aí muda de figura. Tá? Porque o TCC não é uma tarefa. O TCC é um trabalho de longo prazo. Então, eu vou me disciplinar para, por exemplo, na terça-feira à tarde, escrever. Então, terça-feira à tarde, eu não vou fazer mais nada academicamente, eu vou escrever. Ou na quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite, eu vou trabalhar lá na loja da manhã, aproveitar as promoções de Natal, vendeu, ficou rico, tá? Então, chega de noite em casa. Ok. De noite, eu vou escrever das 8 da noite até as 11 da noite. Então, esse é o momento que eu vou escrever, não vou fazer mais nada paralelamente. Aí as coisas rendem. Mas não pode ser pensado como tarefas a serem cumpridas. Tá ok? Então é isso, gente. De minha parte, era isto. Temos mais um tempinho ainda, alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade. Eu acho que é isso, professora. Agora tem que escrever, começar já a fazer essa parte da pesquisa, assim, de artigos, ler os livros e tal, e procurar delimitar. Eu acho que a primeira coisa, eu acho que agora o foco é o problema, né, de pesquisa. A partir do problema de pesquisa, delimitar ali os objetivos e começar a parte da leitura, assim, a leitura mais voltada para buscar essa parte de base teórica e depois a parte da aplicação. A gente já tem que ter em mente o que a gente quer lá na frente. Tipo, eu queria realmente trabalhar uma coisa assim, nessa linha que o senhor disse, aplicar um experimento e depois fazer uma avaliação daquilo ali para poder dar uma base, né, para a nossa parte teórica. A gente tem uma parte teórica, uma parte prática e depois os resultados. Fazer uma coisa bem nessa linha assim, para ficar um trabalho bem escrito, bem feito, né? Meio nessa linha assim de pesquisa, eu acho. Eu acho que é mais interessante até para a gente que precisa da prática, né, no nosso curso. Acho que é isso. Tá certo. Então, gente, vamos pensar a longo prazo, tá? Vamos pensar no TCC, vamos pensar no mestrado, vamos pensar no doutorado. Vocês estão aí diante de uma universidade pública de bastante qualidade e tem um campo aberto, um campo longo pela frente. Tá certo? Então é isso, gente, tá? Eu vou compartilhar com vocês tanto o material teórico que eu mostrei agora, como também a gravação. Tá? Vou levar a gravação lá para o componente lá de alfabetização científica, tá bem? Espero que tenha contribuído. Boas atividades finais para vocês aí. E nos veremos em breve, né, na nossa segunda aula da componente de ciência de alfabetização científica e tecnológica. Tá bom? Abração para todos. Tá? Cuidem-se. Não entrem em pânico nessa reta final de trabalho. Que tudo vai funcionar bem. Tá bom? Abraço. Abraço. Tchau.